deficientes têm dificuldades na hora de encontrar um emprego. O projeto auxilia na conscientização sobre o trânsito em escolas de Ribeirão Preto. Cresce o número de brasileiros que procuram por intercâmbio. Micropigmentação. Cuidado, o procedimento estético pode trazer riscos. Bairro de Ribeirão Preto une o clássico e o contemporâneo na zona norte da cidade. A dica do filme de hoje faz uma denúncia à hipocrisia existente por trás da ditadura militar. Começa agora o Lente Aberta. Deficientes encontram dificuldades na hora de procurar emprego. E quando conseguem, não estão qualificados para o mercado de trabalho. Veja na reportagem. Regiane comemora porque há 3 anos está empregada como atendente do Detran em Ribeirão Preto. Mas antes, ela enfrentou muitas dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. A desculpa era que o local não estava preparado para receber pessoas com algum grau de deficiência física. No meu caso, como a minha deficiência ela é física, para cadeira de rodas, não tinha espaço físico para ter a cadeira de roda, para ter o cadeirante. Em uma entrevista, a pessoa até me pediu desculpas, porque ela não viu no currículo que eu era cadeirante e não viu que não tinha acesso para a cadeira de rodas no local. Dados BGE apontam que 20% da população brasileira, ou seja, dos 84 milhões de pessoas remuneradas no Brasil, 20 milhões têm algum grau de deficiência, seja auditiva, motora ou intelectual. João Ricardo faz parte desta estatística. Está desempregado há quase 1 ano. Ele nasceu com uma má formação e acredita que isso interfira na hora da contratação. João disse que enfrentou muita rejeição dos colegas na empresa onde trabalhou. Eu já encontrei vários tipos de preconceito, não só lá, como em qualquer outra empresa onde eu trabalhei antes. Esse tipo de preconceito normalmente vem quando a própria empresa cobra da gente funções que não é você que tem que fazer, ou então cobra de você uma perfeição como uma outra pessoa qualquer deveria ter feito aquela função, no caso. A Lei de Cotas de Pessoas com Deficiência em Empresas completou 25 anos em 2016. Segundo o diretor do Posto de Atendimento do Trabalhador da região de Ribeirão Preto, as empresas são obrigadas a ter no quadro de funcionários pessoas com algum grau de deficiência. A Lei de Cotas, ela regra que aquelas empresas que têm 100 funcionários ou mais reservem um percentual do seu quadro de funcionário que varia de 2% a 5%, para que sejam ocupadas por pessoas que têm ou necessidades especiais ou que estejam reabilitadas pelo INSS. Ismael diz que muitas empresas não conseguem cumprir a lei pela falta de qualificação dessas pessoas. E segundo, pelo temor da perda do benefício. Porque quando a pessoa ela tem necessidade especial, geralmente ela recebe um benefício do governo e a família, uma resistência da família, acaba não deixando que a pessoa trabalhe por medo de perder o benefício do governo. Mas João Ricardo é qualificado, porém não consegue um emprego. Eu sou formado em técnico em contabilidade, em magistério, sou formado em ensino superior também, já fiz informática, então sou bem qualificado, sim. Mesmo sabendo das multas previstas em lei, muitas empresas não cumprem a legislação. Existe sim uma punição para as empresas que não cumprem a lei de cotas e essa punição ela pode ser de multa do valor diário referente ao número de empregados que não ocupam as vagas que essa empresa deveria reservar para as pessoas com deficiência. A maioria delas tem a cota de deficiente, só que eles não têm estrutura para manter um deficiente, no caso um cadeirante, porque não tem um espaço físico adaptado para cadeira ou para qualquer outro tipo de deficiência. Algumas podem até ter, mas as que eu passei por entrevista não tinha. A educação começa desde cedo. Por isso, o projeto percorre as escolas de Ribeirão Preto para conscientizar as crianças. A ideia é mostrar que é possível ter um trânsito melhor e mais seguro. Basta apenas educação. Carros, motos, bicicletas, pedestres. O trânsito brasileiro não para de crescer. Com isso, os problemas também aumentam. Segundo dados divulgados pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e o DPVAT, o trânsito brasileiro mata uma pessoa a cada 12 minutos. Eu acho que o trânsito ele falta um pouco de conscientização, inclusive na hora que os pedestres querem atravessar a rua. Muitas vezes eu estou parado em faixa de pedestres e eles não param, não esperam você atravessar, você tem que aguardar um pouco demais para poder estar atravessando a rua. Eu acho que isso é uma falha no comportamento dos motoristas aqui de Ribeirão Preto.
De 0 a 10, o Brasil recebeu nota 6 em relação à legislação de trânsito. Talvez seja por isso que, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 47 mil pessoas morrem todo ano vítima de acidente no país, o que torna o trânsito brasileiro um dos mais violentos do continente americano. Na tentativa de mudar o caos que o trânsito se tornou, um projeto tem buscado educar, desde pequeno, crianças e adolescentes das escolas de Ribeirão Preto. Mariana, do projeto Escola de Ciclismo Pedalando para o Futuro, conta que a iniciativa visa utilizar o esporte na busca pela socialização, cidadania e educação nas ruas. A proposta é a socialização das crianças por meio da bicicleta e a educação de trânsito, fazendo a conscientização dessas crianças de que eles são participantes, da importância, da responsabilidade que eles podem ter como pedestres, como ciclistas, né? A faixa de pedestres com mais idosos, e para eles levarem isso para a vida deles na própria comunidade. A atividade oferece os equipamentos necessários para as crianças, como bicicletas, capacetes e sinalizações de trânsito para as aulas práticas. O projeto é apoiado pelo poder público e pela iniciativa privada. Eu aprendi várias coisas, como andar de bicicleta, quando tem que parar, e aprendi várias coisas da sinalização. Flávio revela que desde o lançamento do projeto, há quase 3 anos, a iniciativa já beneficiou milhares de jovens de Ribeirão Preto e região. O trabalho com crianças é realizado através de atividades práticas e teóricas. Ao todo, o projeto já está rodando mais de 3 anos e atendemos mais de 3 mil crianças. E nesse ano, a gente está na 3ª etapa do projeto, nós atendemos mais de 1.700 crianças já. O estímulo é para que haja um aprendizado da necessidade do respeito ao próximo e às normas de segurança, em benefício próprio e coletivo. Nós temos a intenção de expandir para mais um ano. No ano de 2017, a gente está na reta final do fase 3 e a gente tem um projeto aprovado já, que é a fase 4. E a nossa intenção também é expandir para a região de Ribeirão Preto. No próximo bloco, você vai ver que os brasileiros estão viajando mais para estudar no exterior. E vai ver também os cuidados que se deve ter com os procedimentos estéticos. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Não saia daí! No Brasil, o intercâmbio tem crescido em média 15% ao ano. Em 2015, 230 mil brasileiros foram para o exterior em busca de alguma formação. Então acho que foi um pouco Caio sempre sonhou em conhecer outro país. E assim que o irmão dele voltou do intercâmbio, ele decidiu que era a vez dele. Eu tenho interesse de fazer intercâmbio, eu acho que desde que eu nasci, assim, mais ou menos. Minha mãe ficava falando que quando eu era pequeno, eu ficava falando que eu queria ir fazer faculdade fora e tal. Isso que eu nem sabia qual faculdade que eu queria fazer, eu sei que eu queria ficar fora, assim. Então, sempre tive bastante interesse. Quando meu pai falou que eu podia ir, porque meu irmão tinha ido e tal, eu fiquei bastante feliz. Assim como Caio, Laura também sempre quis fazer intercâmbio. Foram 6 meses morando fora. Eu escolhi Portugal, primeiramente por conta da facilidade da língua e porque eu tinha muita vontade de conhecer o país também. Eu precisava conhecer novas culturas, precisava sair de casa. Tinha muita vontade de aprender outras coisas que eu não aprenderia se eu ficasse na minha zona de conforto. Segundo a responsável pela central de intercâmbio desta Universidade de Ribeirão Preto, Portugal é o principal destino entre os estudantes. Mas hoje em dia ainda o lugar mais procurado é Portugal, seguido dos Estados Unidos. Então nós temos feito um trabalho intensivo pela Universidade de Ribeirão Preto para capacitar ainda mais os nossos alunos, os nossos colaboradores, os nossos professores com a língua inglesa, que é a língua onde nós podemos estudar em todos os outros países. A busca por intercâmbio pelos brasileiros cresceu consideravelmente nos últimos anos. Segundo a Associação Brasileira de Intercâmbio, 80% dos intercambistas brasileiros são solteiros, têm idade média de 28 anos e 6 em cada 10 ainda moram com os pais. Caio morou 6 meses na Nova Zelândia. Além de aprender a língua inglesa, ele escolheu o local para conciliar os esportes praticados no país com o curso de educação física. Na minha vida profissional, eu acho que me ajudou bastante, primeiro o inglês, e também no currículo, na hora que você coloca lá que você fez intercâmbio, você acaba ganhando uns pontos com a maioria dos lugares. O pessoal gosta de pessoa que tem bastante vivência para poder conversar, ainda mais no meu ramo que é educação física.
Laura e Caio concordam que o intercâmbio traz vantagens para a carreira profissional, mas também há outros benefícios. Acho que a experiência maior assim foi o autoconhecimento, a independência, que foi a primeira vez que eu saí de casa, então eu tive que aprender a me virar sozinha, e novas experiências com cultura, com outras pessoas, amizades. Foi muito bom, muito positivo. Acho que uma outra coisa que foi bastante importante foi a ideia da inter-relação pessoal. Então, de eu aprender a falar com outras pessoas. Eu cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém, eu tive que me adaptar, eu tive que conversar com o pessoal, fazer amizade. Fiz amizade de pessoal de vários lugares do mundo. O tamanho do seu mundo é o tamanho dos idiomas que você fala, que você consegue se comunicar, né? E é não só em relação através da linguagem, mas também no aprendizado de outras culturas. Então, quando a gente trabalha o conhecimento em idiomas, em cultura, ou participa de cooperação internacional, de intercâmbio, você abre o seu horizonte, você abre o seu mundo, você aprende muito a respeitar novas culturas. Então, para mim, é fundamental. O procedimento estético pode aumentar a autoestima de quem busca melhorar a aparência. Mas por usar agulhas e pigmentos na pele, a micropigmentação pode trazer riscos e resultados indesejáveis. Para essa professora, que preferiu não ser identificada, a experiência com a micropigmentação foi bem negativa. Um procedimento que era para realçar a beleza e aumentar a autoestima acabou se transformando em um pesadelo. A minha sobrancelha pegava quase todo o meu rosto. Eu fiquei com 3 sobrancelhas. A professora tinha vergonha de sair de casa, pois se sentia constrangida com o erro do procedimento. Fiquei chateada várias vezes com os comentários. As pessoas vinham até querer passar a mão. E eu falava, não, que estava tudo machucado, carne viva. Então, realmente foi uma coisa assim que eu não tinha vontade de sair de casa. Eu disfarçava com sombra, com iluminador, mas assim mesmo ficava gritante. Infelizmente, foi um constrangimento muito grande. Já para a Michele, que fez a micropigmentação há 1 ano, o procedimento foi melhor do que o esperado. O meu medo de fazer a micropigmentação era de repente, ficar com a sobrancelha muito artificial, né? Ficar uma coisa grosseira, e justamente eu queria que ficasse uma coisa bem natural, que fosse feita fio a fio, que ninguém me olhasse e falasse que eu fiz a micropigmentação. Há cerca de 1 ano, a micropigmentação virou febre no Brasil, depois que atrizes e modelos passaram a aderir ao procedimento. Mas como todo tratamento estético, é preciso ter cuidado, pois há riscos. Para essa especialista, caso o procedimento não tenha dado certo, a pessoa tem como reverter. Ela tem 2 alternativas se ela não gostou. Ela pode partir para despigmentação mesmo, com laser, ou fazer um trabalho de colorimetria, de neutralização da cor. Então a gente pode mudar a cor da sobrancelha da pessoa e melhorar o desenho dela se ela não ficou satisfeita. Tá? E com o trabalho de colorimetria, é claro que ela tem que também estar buscando aí um bom profissional, um profissional qualificado para atender as necessidades dela. Tatiane tinha a sobrancelha muito fina, por isso decidiu pela micropigmentação. Mas antes, procurou por bons profissionais. Eu desejei fazer a micropigmentação porque minha sobrancelha ela é rala, ela é muito fina, e eu pesquisei bastante os profissionais. Para a dermatologista, a micropigmentação não é apenas utilizada para estética. É indicada também para pacientes que tiveram alguma perda de pelo no corpo. Na indicação médica, entra aqueles pacientes que sofrem de alopecia areata, que é uma doença que você pode ter perda do pelo do corpo todo, inclusive da sobrancelha. E que mesmo após o tratamento a gente não consegue recuperar esses pelos. Então a gente indica o procedimento. Tem também pós-quimioterapia. Não é comum, mas em alguns casos você tem uma perda irreversível dessa sobrancelha. E aí a gente indica. No próximo bloco, vamos mostrar a história de um dos bairros mais antigos de Ribeirão Preto que sobrevive à modernidade. E você vai ver a nossa dica de filme. A gente volta daqui a pouco. A tranquilidade do passado e a grande movimentação do presente. 2 realidades habitam dos bairros mais antigos de Ribeirão Preto. Veja na reportagem. Imigrantes italianos se instalaram aqui no século passado. Eram inicialmente
pequenas moradias e chácaras, que aos poucos foram transformando a paisagem rural num dos primeiros bairros de Ribeirão Preto, o Campos Elíseos. Geralmente eram famílias grandes, né? Em cada espaço, em cada lote, morava um casal. Geralmente tinham vários filhos, né? 6, 7 filhos. E os seus avós moravam junto. E o relacionamento entre os vizinhos era muito grande. E nos finais de semana tinham sempre reuniões onde as famílias cantavam músicas, festejavam, relembravam as memórias da Europa. Há 66 anos, a família Rodrigues mora no Campos Elíseos, mantendo a tradição dos antigos e desenvolvendo novas histórias. Maria Elisa conta que já pensou em mudar de bairro, mas não conseguiu. Eu vivo no Campos Elíseos, como dizia uma vizinha minha, quem bebe água daqui não vai embora. Entende? Já tive, assim, quase indo embora do Campos, mas não tive coragem, não sei viver em outro lugar. Maria Elisa e o marido, o Birajara, lembram do passado quando as vilas eram pacatas e do comércio, que enriquecia o bairro familiar. A referência aqui é a Avenida da Saudade. Era tudo, vi passar corrida, tinha 2 vias, era dividido, tinha uma estátua no meio que dividia as vilas para Euclides, que está lá. Então, foi tudo, quer dizer, essa parte aqui não era asfaltada. O pessoal era muito chegado, mesmo mudando, a gente mudava às vezes daqui da Rua Pernambuco, lá para baixo da Costa Silva, e a gente encontrou vizinhos que viraram praticamente parentes. Um dos mais antigos e populosos bairros de Ribeirão Preto, os Campos Elíseos, hoje possui cerca de 80 mil habitantes. É maior do que muitas cidades da região e oferece todos os tipos de serviço, unindo o antigo com a modernidade do atual. Com a expansão do comércio no bairro, os empresários começaram a aproveitar o desenvolvimento e abriram novos negócios, como é o caso de Geraldo. Há 41 anos, ele fundou uma sorveteria que é tradição dos Campos Elíseos. É quase a metade de Ribeirão Preto. Tudo que você precisa tem. Bons comércios, hospitais, escolas, bom bairro. Apesar do amor pelo bairro, Geraldo conta que sente falta do passado. Era diferente, né? Mais segurança, mais familiar, assim, aquele comunicação familiar, né? Mas não deixa de ser ainda um excelente bairro. Apesar do crescimento da cidade, o Birajara acredita que o bairro deveria ser uma nova Ribeirão Preto. Eu vejo um bairro independente, né? Porque é um bairro que vida própria, né? Por isso, Arthur, neto de Maria Elisa e o Birajara, não pretende mudar do bairro. Aqui, ele encontra tudo o que precisa. É um bairro muito bem estruturado, bairro cheio de recursos. É um bairro muito acessível também, por ser perto do centro. E realmente é um bairro muito propicia, muito conforto. Apesar das marcas do tempo, os Campos Elíseos crescem, mas sem perder a sua história. No Mandando Ver de hoje tem uma sugestão de filme com muita reflexão sobre o período da ditadura militar. O longa aborda o amor sem preconceito de gênero. A dica é de Juliane Janke e Victor Menezes. Olá, galera ligada ao Lente Aberta. A dica do Mandando Ver de hoje é o filme Tatuagem. O drama nacional de 2016 foi dirigido pelo ator e diretor Wilton Lacerda, que também dirigiu o filme Capitães de Areia, uma adaptação do livro de Jorge Amado. O espetáculo está terminando. A lua anunciando o fim, eu me pergunto. E democracia? Que porra é democracia? Democracia é liberdade? Democracia tem símbolo? No filme, Clécio Vanderlei é o líder da trupe teatral Chão de Estrelas, que realiza shows repletos de deboche e com cenas de nudez. A principal estrela da equipe é Paulette, com quem Clécio mantém um relacionamento. Um belo dia, Paulette recebe visita do cunhado, que é militar, o jovem Fininha. Boa noite. Boa noite. Queria falar com o Paulinho.
Paulinho, Paulo Batista, o nome dele. Conheço não. Trabalha aqui, moço. Eu trouxe uma encomenda da irmã dele. Ele disse que eu viesse aqui, que eu podia entrar pra ver o show. Conhece Paulo Batista? Deve ser Paulette. Paulette? Dolores, chama a Paulette aí. Encantado com o universo criado pela trupe Chão de Estrelas, Fininha logo é seduzido por Clécio. Não demora muito para que eles engatem em um relacionamento, o que coloca Fininha em uma situação muito delicada. Vai pegar não? O ano é de 1978 e o regime militar começa a mostrar sinais de desgaste após anos de muita repressão. Mudanças sociais já podem ser vistas no horizonte. Mas, enquanto a ruptura não acontece, Fininha é obrigada a obedecer ordens em uma rotina sufocante. Ao mesmo tempo em que Fininha convive cada vez mais com os integrantes do teatro, ele precisa lidar com a rigidez existente no meio militar em plena ditadura. Além de ser uma trama com uma história riquíssima, o filme também conta com uma trilha sonora incrível com a participação do cantor pernambucano Johnny Hooker. Não é mesmo, Juliana? E é isso mesmo, Vitor. E aqui fica a nossa dica de cinema para os amantes das produções nacionais. E se eu fosse você, não perdi esse filme. Assiste e depois me conta. Até mais, galera! Tchau! O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.